Vamos embora. Bom dia a todos. Queria pedir para os vereadores tomarem seus assentos. Ainda não. Assina aí. Antes de iniciar aqui a leitura, registrar a presença do nosso vereador amigo Ferrugem de volta a casa, com algumas limitações ainda, mas Deus sabe de tudo e tem muito o que acontecer na sua vida ainda de bom, meu amigo. Primeira sessão do segundo período ordinário do primeiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Itamaracá, realizada no dia 15 de abril de 2025. Queria pedir um minuto de silêncio para que todos possam fazer suas orações. Passado um minuto de silêncio, queria pedir ao segundo secretário, vereador Edivaldo, que faça a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos e a todas que se encontram aqui presentes, público de casa, amigos e amigas que me acompanham nesse trabalho, senhores vereadores, excelentíssimo senhor presidente. Quero fazer aqui a leitura da ata e que todos acompanhem. Ata da 10ª sessão do primeiro período ordinário, do primeiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, realizada no dia 27 de março de 2025, às 10 horas do dia 27 do mês de março do ano de 2025, no seu prédio sede, situado na Avenida João Pessoa Guerra, número 10, Centro, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, estando presentes os senhores vereadores e vereadoras Claudete Maria de Lima, Edivaldo José dos Santos, Gessé Azevedo de Andrade, João Ferreiras de Farias Neto, José Mário Medeiros Bezerra Júnior, José Palmeira da Silva Filho, Marcelo Pereira de Andrade e Silvana Celestino Pereira, estando ausente o senhor vereador Edmilson José Ramos Filho, Joelso Gonçalves de Jesus dos Santos e Manuel José da Silva. Os trabalhos foram presididos pelo vereador José Mário e secretariado pela vereadora Silvana Celestino e pelo vereador Edivaldo. Ao constar haver número legal para reunir-se, o senhor presidente solicitou que fosse feito um minuto de silêncio para que todos pudessem fazer sua oração. E, em seguida, solicitou o segundo secretário, vereador Edivaldo, que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, a qual, depois de lida, foi posta em única discussão e em votação, sendo aprovado por unanimidade. Dando seguimento aos trabalhos, a presidência solicitou à primeira secretária, vereadora Silvana Celestino, que fizesse a chamada dos vereadores e vereadora, em seguida a leitura do expediente do dia, que constou nos requerimentos de número 62, 63, 64, 65, 66 e 67 de 2025. Terminada a leitura do expediente e antes de dar seguimento aos trabalhos, o presidente da Casa solicitou urgência na deliberação das proposições lidas no expediente da presente sessão, visto se tratar do encerramento do período
A solicitação de urgência foi posta para deliberação, sendo aprovado por unanimidade. Com isso, as referidas proposições passaram a constar na pauta de votação, juntamente com os requerimentos de número 48, 58, 59 e 60, e do projeto de lei de número 03/2025. O requerimento de número 48/2025, de autoria do vereador José Mário, formula apelo ao prefeito da ilha para que entre em entendimento com os setores competentes, principalmente a Secretaria de Infraestrutura, visando realizar serviço de tapa-buraco com colocação de pó de pedra, metralha e terraplanagem com a passagem da máquina Patrol em toda a extensão da rua São Vicente Ferrer, que fica situada ao lado do Lava Jato, no bairro de Riuamba. O mesmo, após a sua leitura, foi posto para deliberação, sendo aprovado por unanimidade em única votação. O requerimento de número 58/2025, de autoria do vereador João Ferreira, formula apelo à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente a realização de uma limpeza manual do canal localizado no final da rua Capitão Vicente Madureira, no bairro da Baixa Verde. O mesmo, após a sua leitura, foi posto para deliberação, sendo aprovado por unanimidade em única votação. O requerimento de número 59/2025, de autoria do vereador João Ferreira, formula apelo à Secretaria de Saúde, Secretaria de Planejamento e Vigilância Sanitária, que adotem medidas urgentes para solucionar os problemas causados pelos descartes inadequados de resíduos de peixe e a falta de organização dos vendedores da Rua da Colônia, em especial nas proximidades de estabelecimento comercial como o Casarão. O mesmo, após a sua leitura, foi posto para deliberação, sendo aprovado por unanimidade em única votação. O requerimento de número 60/2025, de autoria do vereador João Ferreira, formula apelo à Guarda Municipal da Ilha de Itamaracá, que intensifique a fiscalização e o patrulhamento em praça pública, espaço recreativo e as vias urbanas para coibir a prática perigosa de motociclista empinando motos em alta velocidade, colocando em risco a vida de criança, pedestre e demais cidadãos. O mesmo, após a sua leitura, foi posto para deliberação, sendo aprovado por unanimidade em única votação. O requerimento de número 62/2025, de autoria do vereador José Mário, formula apelo ao prefeito da ilha para que entre em entendimento com a Neoenergia Antiga CELP, para que ilumine todo o trecho da PE 35 que corta a ilha, compreendido entre a ponte Getúlio Vargas e a rotatória do Forte. O mesmo, após a sua leitura, foi posto para deliberação, sendo aprovado por unanimidade em única votação. O requerimento de número 63/2025, de autoria do vereador Marcelo Andrade, formula apelo para que o prefeito da ilha, através de Secretaria Municipal de Saúde, seja disponibilizado um veículo exclusivo para o Centro de Fisioterapia, a fim de dar acesso aos diversos pacientes da nossa ilha, que por algum motivo de saúde precisem usar o serviço e não tenha condições de pagar o transporte para a realização dos mais diversos casos, com AVC, vítima de atropelamento e etc. O mesmo, após a sua leitura, foi posto para deliberação, sendo aprovado por unanimidade em única votação. O requerimento de número 64, de autoria do vereador Marcelo Andrade, formula apelo ao prefeito da ilha para que, através de Secretaria Municipal de Saúde,
principalmente na pasta de atenção básica, para que o serviço de saúde do trabalhador abra nas unidades de saúde um horário entendido noturno, uma vez por mês, dando acesso às pessoas que trabalham durante o dia para que possam usufruir dos serviços básicos da saúde do nosso município. O mesmo, após a sua leitura, foi posto para deliberação, sendo aprovado por unanimidade em única votação. O requerimento de número 65/2025, de autoria do vereador Marcelo Andrade, formula apelo ao prefeito da ilha para que entre em entendimento com a Secretaria Municipal da Juventude para que realize serviço de reforma geral com pintura, melhoria na iluminação, fechamento das grades de proteção e que seja disponibilizado segurança para aquele local público, evitando roubo, furto, bem como outros atos da marginalidade. O mesmo, após a sua leitura, foi posto para deliberação, sendo aprovado por unanimidade em única votação. O requerimento de número 66, de autoria do vereador João Ferreira, formula apelo ao prefeito da ilha para que seja encaminhado o presente requerimento à Secretaria Municipal de Infraestrutura, solicitando a implantação do sistema de iluminação no campo de futebol da Vila Velha. O mesmo, após a sua leitura, foi posto para deliberação, sendo aprovado por unanimidade em única votação. A justificativa da presente proposição, a qual seguida foi posta em única votação, sendo aprovado por unanimidade, o requerimento de número 67/2025, de autoria da vereadora Claudete Maria, formula apelo ao prefeito da ilha para que, através do setor competente, realize serviço de poda numa árvore existente em frente ao número 25 da rua Bom Jesus, situada na comunidade do mesmo nome. O mesmo, após a sua leitura, foi posto para deliberação, sendo aprovado por unanimidade em única votação. O projeto de lei de número 03/2025, de autoria do vereador Marcelo Andrade, veda a nomeação para cargo em comissão, funções de confiança e empregos públicos de pessoas condenadas pela Lei Federal 11.340/2006, Leis Maria da Penha, e da autoria providências. Após sua leitura, o mesmo foi posto para deliberação, sendo aprovado por unanimidade. Em segunda e última votação, e não havendo mais nenhuma matéria na pauta de votação, a presidência iniciou a chamada dos oradores, fizeram uso da tribuna a vereadora Claudete Maria e os vereadores Marcelo Andrade, Edivaldo, José Mário. Após a palavra da senhora vereadora e dos vereadores, e não havendo mais quem quisesse fazer uso da tribuna, bem como nada mais havendo para ser deliberado na presente sessão, o presidente deu por encerrado os trabalhos, marcando a próxima para o dia 10 do mês, das 10 horas, do dia 15 do mês de abril do corrente ano. E, em seguida, solicitou que fosse feita a lavratura da presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente, pelo secretário e demais vereadores que quisessem e que desejarem. Sala de sessão da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, o 27 de mês de março do ano de 2025. Nada mais a ser lido. Passo a palavra ao excelentíssimo senhor presidente. Mais uma vez, bom dia a todos. Coloco a presente ata em discussão. Não havendo quem discuta, em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovada por unanimidade.
Vamos agora começar o trâmite da votação da conta do ex-prefeito Paulo Batista, referente ao ano 2021. Aí, no momento, eu vou dar um espaço aqui para a relatora da Comissão de Justiça, se queira fazer alguma explanação sobre o projeto, o seu relatório. De finanças, quer dizer. Pode ser agora, porque em seguida a gente vai botar para votação, Claudete. Eita, deixa ela ler logo, é mesmo, desculpa, foi eu que me confundi. Ela vai ler logo o projeto, então vai dar início à leitura, vereadora Silvana. Peço perdão. Bom dia a todos, público presente, colegas vereadores, público de casa. É uma satisfação estar aqui mais uma vez reunidos. Vou iniciar fazendo a chamada dos vereadores do segundo período do primeiro ano da 16ª legislatura do ano 2025. Vereadora Claudete Maria, presente. Edmilson José Ramos Filho, presente. Edivaldo José dos Santos, presente. João Ferreira de Farias Neto, presente. Joelso Gonçalves de Jesus dos Santos, presente. Gessé Azevedo de Andrade, presente. José Mário Medeiros Bezerra Júnior, presente. José Palmeira da Silva Filho, presente. Manuel José da Silva, presente. Marcelo Pereira de Andrade, presente. Tá. Silvana Celestino Pereira, presente. Será que ele fugiu? Eu vou ler agora a inteiro teor de deliberação. Essa inteiro teor ela já foi lida anteriormente na 15ª sessão ordinária da segunda Câmara, realizada em 16/5/2024. Processo TCE número 22.100.710, dígito 6. Relator é o conselheiro Ranilson Ramos. A modalidade é prestação de contas do governo. O exercício é 2021 e a unidade é a Prefeitura Municipal da Ilha de Itamaracá. Interessados: Paulo Batista Andrade e Laudislan Ribson Lima da Silva, que é o advogado, OAB número 53322 de Pernambuco. Relatório. Cuida o feito de apreciação de contas do governo do prefeito do município de Itamaracá, senhor Paulo Batista Andrade, referente ao exercício financeiro de 2021, apresentada por meio de sistema eletrônico dessa Corte de Contas e TCE-PE, em atendimento à resolução número 11 de 2014, que estabelece normas e procedimentos gerais relacionados ao controle externo. Este processo visa subsidiar a emissão de parecer prévio por parte deste tribunal, conforme o artigo 86, inciso 3 da Constituição Estadual e artigo 2º, inciso 2, da Lei Estadual número 12.600, de 2004, não abrangendo todos os atos do gestor. As referências às peças integrantes do processo serão feitas com base na numeração recebida no referido sistema e, nos casos em que não existam a respectiva numeração, será utilizado o nome ou a referência adotada. Com premissa introdutória, ressalta-se a relevância das contas do governo como ferramenta primordial para o chefe do Poder Executivo de qualquer ente federativo demonstrar os resultados obtidos pela gestão governamental durante o exercício financeiro em questão. Estas contas encapsulam elementos essenciais como aspectos contábeis, financeiros, orçamentários e patrimoniais. Além disso, cumprem a função crucial de assegurar
que a gestão esteja em plena conformidade com as normas constitucionais, legais e regulamentares. Isso inclui a aderência aos limites preconizados nas normas de nível constitucional e infraconstitucional, bem como o cumprimento das resoluções e decisões proferidas por este tribunal. Essa abrangência e detalhamento nas contas do governo são fundamentais para a análise abrangente e precisa da administração pública em seus diversos espectros. Dentro desse contexto, os exames foram realizados em conformidade com as normas e procedimentos gerais de controle externo, enfatizando a análise dos resultados consolidados da entidade e dos instrumentos de planejamento governamental, além de observar a aderência às normas legais vigentes e a análise das peças que compõem a prestação de conta e dos documentos adicionados ao processo. A auditoria focou nos seguintes tópicos mínimos necessários à emissão de parecer prévio por parte do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, TCE-PE. Eles analisaram gestão orçamentária, financeira e patrimonial, gestão fiscal, gestão da educação, gestão da saúde, gestão ambiental, repasse do 10º à Câmara de Vereadores, gestão previdenciária e transparência pública. Este relatório de auditoria é um componente fundamental para a análise de gestão e fiscalização das contas do município de Itamaracá, visando assegurar a correta aplicação dos recursos públicos e a aderência das normativas legais e regulamentares. O processo foi analisado pelos técnicos da Gerência de Contas do Governo Municipal deste tribunal, que emitiram um relatório de auditoria, documento número 103, em cujo bojo elencaram as seguintes ressalvas de irregularidades. Após a análise de todos os documentos que eles constataram, eles voltam pelo seguinte: manutenção e desenvolvimento do ensino, limite legal, despesa com pessoal, descumprimento, atenuação em razão da pandemia da Covid-19. Razoabilidade e proporcionalidade. 1. É possível a emissão do parecer favorável à aprovação das contas, mesmo com a existência de descumprimento do limite mínimo na aplicação, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Isso se dá pela aplicação da flexibilidade estabelecida pela Emenda Constitucional número 119 de 2022, que, reconhecendo as excepcionalidades impostas pela pandemia, isenta os entes federados de responsabilização pelo não cumprimento do mínimo constitucional em 2020 e 2021, desde que a diferença seja compensada nos anos subsequentes. 2. É possível a emissão do parecer favorável à aprovação das contas, mesmo com a existência de descumprimento do limite da despesa total com pessoal. Isso se dá pela aplicação do regime especial de readequação do limite de gastos com pessoal estabelecido pela Lei Complementar Federal de número 178 de 2021, que permite aos entes que excederam o limite no final de 2021 se ajustarem progressivamente até o final de 2032, reduzindo o excesso em no mínimo 10% ao ano a partir de 2023. 3.
quando numa visão global das contas de governo constatasse que houve observância por parte da administração da maioria dos temas essenciais para a prolação do juízo de valor final e global, cabe a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Considerando o relatório de auditoria e a peça de defesa apresentada, considerando que as contribuições previdenciárias foram repassadas integralmente ao RPPS e o RGPS no exercício, considerando que a DTP extrapolou o limite previsto no artigo 20 do inciso 3, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal, perfazendo o percentual de 61,86% da receita corrente líquida, que está especificado no item 5.3 do relatório da auditoria. Considerando que o descumprimento verificado restou mitigado diante do regime especial de readequação ao limite de gasto com o pessoal contido na Lei Complementar Federal número 178 de 2021, permitindo que os entes que excederam o limite ao final de 2021 tenham até o final de 2032 para se reenquadrar com a obrigação de reduzir o excesso em pelo menos 10% a cada exercício a partir de 2023. Considerando que o percentual de aplicação da manutenção e desenvolvimento de ensino foi de 22,57%, contrariando o artigo 202 da Constituição Federal. Considerando que a emenda constitucional número 119, reconhecendo as excepcionalidades impostas pela pandemia, isenta os entes federados de responsabilização pelo não cumprimento do no mínimo constitucional em 2020 e 2021, desde que a diferença seja compensado nos anos subsequentes. Considerando que a situação excepcional desencadeada pela pandemia da Covid-19, que impôs desafios sem precedentes à gestão pública, afetando de maneira significativa as finanças municipais, as receitas, as despesas e, sobretudo, a capacidade de cumprir estritamente com o limite de despesas com o pessoal e outras normativas fiscais estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela legislação previdenciária. Considerando que cabe a aplicação, no caso concreto, dos principais da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os postulados da segurança jurídica e da uniformidade dos julgados. Considerando a jurisprudência desse Tribunal de Contas, Paulo Batista Andrade, considerado o disposto nos artigos 70 e 71 do inciso 1, combinados com o artigo 75, bem como os artigos 31, inciso 1º e 2º da Constituição Federal, e o artigo 86 do inciso 1 da Constituição de Pernambuco, emitir o parecer prévio recomendando à Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá a aprovação com ressalvas das contas do senhor Paulo Batista Andrade relativa ao exercício financeiro de 2021. Recomendar com base num disposto do artigo 69, parágrafo único, da Lei Estadual número 12.600 de 2004, ao atual gestor da Prefeitura Municipal da Ilha de Itamaracá ou a quem o suceder que atenda às medidas seguir relacionadas. 1. Elaborar a lei orçamentária anual, apresentando conteúdo que atenda aos requisitos exigidos pela Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal. 2. Aprimorar o controle contábil por fontes e destinação de recursos, a fim que seja considerada a suficiência de saldo em cada conta para a realização de despesa, evitando assim contrair obrigações sem lastro financeiro, de modo a preservar o equilíbrio financeiro e fiscal do município.
3. Fortalecer o controle sobre os procedimentos de registro dos fatos administrativos que têm repercussão no patrimônio do município, de modo que atenda às normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. 4. Implementar medidas efetivas para a redução da despesa com pessoal, conforme exigido pela Lei Complementar número 178 de 2021, garantindo a readequação do limite legal de um prazo razoável. 5. Implementação rigorosa de práticas de gestão que assegurem a aplicação tempestiva e eficiente de todos os recursos do Fundeb, garantindo o cumprimento dos objetivos de promoção à qualidade de educação. 6. Implementar as medidas corretivas para o equilíbrio financeiro e atuária do RPPS. É o voto do conselheiro Ranilson, relator. Sem mais, eu passo a palavra para o presidente. Mais uma vez, bom dia. Eu queria agora dar o espaço à relatora da Comissão de Finanças. Bom dia, presidente. Bom dia, meus companheiros de trabalho. Bom dia ao público que nos assiste e ao pessoal de casa que nos acompanha. Aqui eu estou como relatora das contas, né, que eu fiquei observando as irregularidades que nós encontramos. Então, eu deixo aqui meu apreço a situação, presidente, porque nós encontramos aqui as irregularidades na educação, nos contratos, e com todo o respeito ao TCE, né, que nos julga, o Tribunal de Contas. Então, com todo o respeito, venho só assim, a declarar as minhas indignações diante de tantas coisas erradas que a gente vê nessa situação. Eu fico assim pensando, a gente não tem que votar por e fazer com que o gestor seja contas aprovada, porque aqui a gente faz o que está certo, porque nós somos representantes do povo. A gente tem que dar uma explicação ao povo. Então, é isso aqui, meu relatório. Vou ter que votar na hora que for chamado pelo presidente, mas deixo a minha indignação aqui quando se fala na educação que não foi gasto os 25%, nos contratos de funcionários, onde passa dos limites. A infraestrutura, com todas as degradações que apareceu nessas contas 2021. Então, presidente, eu quero deixar aqui meu apreço à população, que estarei votando daqui a pouco e dando a resposta o que é certo. Muito obrigado. Só para deixar claro, o posicionamento da relatora foi contra o parecer do Tribunal de Contas. Mas o parecer do Tribunal de Contas foi mantido pelos outros dois membros terem acompanhado o parecer do Tribunal de Contas, que aprova as contas com ressalva. Mas isso aqui não muda o voto de ninguém, cada um vai fazer sua declaração de voto ali, e é o que vai contabilizar. Só que a relatora teve o espaço dela para ela deixar claro que ela fez um relatório contra o parecer do Tribunal de Contas, que ela tem o direito disto, ela está assistida pelo jurídico da casa, tem toda a situação. Agora, os outros dois membros não acompanhou o relatório dela, acompanhou o relatório do Tribunal de Contas. Com isso, eu vou dar início à votação. Eu queria iniciar com a vereadora Silvana. Bom dia a todos, mais uma vez. Gostaria de agradecer a todos
que vieram para essa sessão e dizer que é muito importante a participação de todos em todas as sessões. Bem, gente, todos sabem que essa é a minha primeira legislatura como vereadora, né? Também sei que eu não sou técnica, que para isso existe o Tribunal de Contas, para analisar as contas e ver o que tem de certo e o que tem de errado. Porém, eu consegui analisar o parecer do Tribunal de Contas e vi alguns tópicos que eu até deixei aqui anotado como principais tópicos sobre a gestão orçamentária, a gestão financeira e patrimonial, a gestão fiscal, a gestão da saúde, a gestão da educação, a gestão da Previdência, o repasse do 12º da Câmara também, e a transparência. E, analisando esses itens, foi muito fácil identificar várias irregularidades. E eu acho que, para isso, não precisa ser técnico para entender o quanto a gestão foi omissa com seus compromissos. Eu quero que fique claro também que o meu voto não é um voto partidário, e sim um voto ideológico. Eu vou pela minha ideologia política e eu voto contrário ao parecer do tribunal, reprovando as contas do ex-prefeito Paulo Batista por questões das ausências, na verdade, né, de informações que a gente teve no parecer. Inclusive, eu acredito que a pandemia não anula nem exime a responsabilidade do gestor, porque, na sua justificativa, ele sempre questionou que passávamos por um momento de crise por conta da pandemia da Covid-19, mas isso aí não justifica a falta de responsabilidade, porque quando você assume um compromisso, quando você vai gerir um município, você entende que você, além de dever satisfação para a população, você tem que trabalhar de acordo com quem manda a lei, né? Com transparência, com dinheiro do povo. Então, é isso, minha gente. Eu voto contra o Tribunal de Contas e reprovando as contas do gestor anterior, Paulo Batista. Obrigada. Obrigado, vereadora. Queria agora passar a palavra para o vereador Ferrugem, mas me dê um minutinho que... Quer que eu pegue o... Você pode fazer esse favor, Luzinha? Salientando que o vereador ainda está com algumas restrições. Bom dia, presidente, mesa diretora. Bom dia aos companheiros vereadores. Bom dia ao público presente. Bom dia ao público de casa, através da TV Câmara. Eu mando um bom dia especial a toda a minha família, que sempre esteve em oração por mim. Um bom dia especial a toda a população da Ilha de Itamaracá, ao qual também eu tenho muito apreço, e respeito. E nesse momento difícil da minha vida, eu venho vendo que a Ilha de Itamaracá é um só, é uma família. E recebo muitos telefonemas, muitas mensagens de apoio nesse momento. E aqui, começando minhas palavras com relação às contas do senhor Paulo Batista de Andrade, presidente, eu, prestando atenção aqui ao relatório do Tribunal de Contas, ao parecer do Tribunal de Contas, eu venho dizer que eles foram bem claros, não desmerecendo o posicionamento da nossa colega e do Zinha e Claudete, que eles aprovaram com ressalva, E um parecer técnico, onde o senhor mesmo disse que tem os dois técnicos lá do Tribunal de Contas, onde passaram bastante tempo analisando e acompanhando, todo o trabalho do prefeito na época, tendo a dificuldade da pandemia. E no momento de dificuldade que a gente sabe que o município da Ilha de Itamaracá tem financeiramente, como bem Duzinha disse,
o gestor ele não pode fugir também da sua responsabilidade, mas que o momento era um momento diferente, né, Divaldo? Era um momento que não era só em Itamaracá, isso foi no mundo inteiro, e acredito eu que a responsabilidade do prefeito, ele não deixou de cumprir, né? Ele realmente, na falta, né, financeira, não só para o município de Itamaracá, mas para todo o país, para todos os municípios do nosso país, Bill, a gente viu o momento que nós passamos, né? Teve a dificuldade do cumprimento nos 25% da educação, teve, né? Teve a dificuldade dos cumprimentos na saúde também, mas eu acredito que não faltou esforço, né? Que a gente fez parte da gestão ali como vereador, não da gestão, mas do momento, né, Dida? Você não estava aqui na casa, mas quem estava, a Bilda Laje estava no momento, Zero, eu, Gessé, acho que Quita já foi no final, foi Quita. Manuel do Gás, e a gente viu as dificuldades, né? Diante dessa situação, eu venho aqui acompanhar, Claudete, não desmerecendo o seu posicionamento como relatora, o parecer do Tribunal de Contas, né, e aprovando a conta do senhor Paulo Batista de Andrade. E quero deixar aqui para todos os munícipes dessa cidade, do qual eu amo muito, que não é um voto partidário, não é um voto de amizade, não é um voto de querer defender o indefensável às vezes, mas que é um voto de acompanhamento técnico, né, que a gente é vereador eleito pelo povo, mas a gente não é técnico, né, e eu sempre aqui, quando votei, acompanhei o parecer do Tribunal de Contas. Meu muito obrigado a todos, um bom dia e que Deus abençoe a todos. Dando sequência, agradecer mais uma vez a minha amiga Dozinha. Dando sequência, chamar o vereador Quita Pescador. Cuidado aí, Quita. Bom dia a todos. Eu vou acompanhar o parecer do Tribunal de Contas ao ex-prefeito Paulo Batista. Em seguida, o vereador Gessé Andrade. Bom dia a todos, bom dia mesa diretora, bom dia amigos vereadores, bom dia presidente. Eu acompanho o parecer do Tribunal de Contas, aprovando as contas do ex-prefeito Paulo Batista. Em sequência, o vereador Marcelo Andrade. Bom dia a todos, bom dia presidente, mesa diretora, companheiros parlamentares, ao público presente, ao pessoal de casa que nos acompanha através da TV Câmara. Eu vou votar a favor das contas do ex-prefeito Paulo Batista, acompanhando o parecer técnico do Tribunal de Contas. Agora o vereador Joaquim Eletricista. Bom dia a todos, bom dia à mesa, ao presidente, aos nossos vereadores, a nossa vereadora relatora Claudete. Eu vou acompanhar o seu voto, Claudete, e da relatora Claudete, no uso das minhas atribuições constitucionais e regimentais como vereador eleito para fiscalizar os atos do Poder Executivo, zelar pela boa aplicação do recurso público. Voto contrário à aprovação do Tribunal de Contas, das contas do ex-prefeito Paulo Batista, do exercício de 2021. Mesmo diante do parecer prévio técnico do Tribunal de Contas de Pernambuco, que recomendou a sua aprovação com ressalva.
Minha decisão é baseada exclusivamente em critérios técnicos, legais e de responsabilidade fiscal, conforme demonstra no próprio o relatório do TSE, que elencou diversas irregularidades, dentre as quais destacar a primeira: excesso de gastos pessoais. A prefeitura atingiu 61,86% da receita corrente líquida, despesas de pessoais, superando o limite legal de 54% estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, mesmo com o regime especial da LDO de 178/2021, a situação demonstra um descontrole fiscal evidente. A aplicação insuficiente na educação, como citou a nossa amiga Duzinha, gastou apenas 22%, que o mínimo era 25%, o permitido. Deficiência financeira expressivo. As contas 2021 encontra-se com déficit de mais de 10 milhões, comprometendo o equilíbrio fiscal e a capacidade do município de honrar com seus compromissos de curto prazo. Quarto, a execução orçamentária deficitárias foram realizadas gasto superior à arrecadação, com déficit de mais de 6 milhões,3, indicado falta de relacionamentos nas elaborações, execuções orçamentárias. Dificuldade no controle contábil. O TCE apontou deficiências graves no registro contábil por fontes de recursos, ausências de justificativa no balanço patrimonial e uso inadequado de créditos adicionados na LOA. Ainda que o parecer do TCE tenha reconhecido o contexto da pandemia do Covid-19 como atenuante, não posso, como representante do povo e fiscalizador do uso dos recursos públicos, ignorar o conjunto de falhas apontadas que reflete na má gestão e no comprometimento do futuro financeiro da cidade. Este voto, minha gente, não é um voto pessoal, nem tampouco político. É um compromisso com a ética, com a transparência e equilíbrio fiscal e respeito ao dinheiro do povo de Itamaracá. Reitero o meu respeito aos demais colegas, ao amigo Ferrugem, Gessé, Kita, o Marcelo Andrade, que já votou aqui, e os que mais vão votar ainda. O meu respeito ao Tribunal de Contas, que são técnicos, mas eu, como fiscalizador do povo, como fiscalizador do poder público, representante do povo, para isso fui eleito, eu voto contra, dizendo que esse voto não é um voto político, não é um voto pessoal, é simplesmente o meu entendimento. Acompanho a relatora, a Claudete, dizendo não às contas do prefeito Paulo Batista. Esse processo teve 21 páginas. Nessas 21 páginas, encontramos 19 irregularidades. Então, para que isso sirva de exemplo para os que vêm por aí, para que respeite o dinheiro do povo, trabalhe com seriedade, com transparência. Um bom dia a todos, um muito obrigado ao público de casa, a todos vocês. Na sequência agora o vereador Manuel do Gás.
Bom dia, amigos vereadores, mesa diretora. Bom dia ao público presente, público de casa. Eu quero agradecer a presença do meu amigo Zé Elia, que se encontra aqui nessa tribuna, nessa casa, e nós dois fizemos um belo trabalho no ano de 2021 a 2024. Eu só quero mostrar alguma coisa ao povo que realmente assiste os nossos trabalhos. Por Duzinha, como leu aqui as contas, e nós encontrou, não foi uma só, não, foi 9, como o Joquinha falou, irregularidade, 19 irregularidade, é muita coisa. Para você que pega um município do porto de Itamaracá, e você errar durante 4 anos, 19 itens, é muita coisa. Entendeu? Então é o seguinte, isso é uma prática que já vem acontecendo muito tempo em Itamaracá, de você ser gestor e errar com dinheiro público. Essa é a minha vergonha, entendeu? A pandemia foi uma desculpa, Joquinha, para os prefeitos irresponsáveis com o dinheiro do povo. Isso foi um prato cheio para esses prefeitos que não têm responsabilidade com o povo. Aqui nós sabemos que as 4 secretarias que prestam conta ao Tribunal de Contas, todas ela errou. Dos 184 municípios que existem aqui no nosso estado, eu tenho certeza que quase a metade errou. E o Tribunal de Contas está sendo omisso com os municípios. Porque sabe que errou, porque não pune. Porque do jeito que ele aprova com também não pode reprovar. Porque não pune todos esses municípios, porque pegou a onda da pandemia para fazer o que quer com o dinheiro público. Não sabe que existe a lei de responsabilidade fiscal, não sabe que existe, compra. E não cumpriu. Então é o seguinte, eu vou acompanhar o relator da minha amiga Claudete e sou contra o relator do Tribunal de Contas. Meu voto é contra as contas de Paulo Batista. Muito obrigado. Vereadora Claudete agora. Bom dia mais uma vez ao pessoal, o público aqui presente e ao pessoal de casa. Eu ainda fico falando para mim mesmo. Não somos técnicos, mas quando nós pegamos essa folha aí que vem do Tribunal de Contas, eu fico assim observando como é que nós não somos técnicos, mas vimos muita irregularidade. São 19, como o meu amigo Joquinha falou, como o meu amigo Manuel falou, e ainda se vota a favor o Tribunal de Contas. Não estou aqui recriminando meus amigos, que votem quem vocês quiserem. Mas eu tenho resposta para dar à população. Se eu chegar aqui e votar a favor de umas contas que está vendo que não foi legal para a educação, não gastou o que era para ser gastado, porque vocês não têm noção o que nós encontramos na educação. Vocês não têm noção. Por isso que eu sou contra ao Tribunal de Contas, com todo respeito. Mas eu fico indignada quando eu chego ali na educação e vejo as salas cheias de livros onde não foram distribuídos. Então, é isso minha indignação. Sou contra ao Tribunal de Contas, sou contra as contas aprovadas do ex-prefeito Paulo Batista. Na sequência agora o vereador Bilda Lage. Bom dia a todos e a todas. Eu voto a favor das contas do ex-prefeito Paulo Batista, acompanhando o relatório do Tribunal de Contas. E a gente continua, Joaquim, fiscalizando. E continua a fiscalização.
Na sequência agora o vereador Edivaldo, Dida da Oficina. Boa tarde a todos e a todas que aqui se faz presente, vereadores, senhor presidente, mais uma vez. Eu quero ser breve na minha opinião e dizer que prestei muita atenção na narrativa da vereadora Duzinha e foi muito bem elaborado as contas do ex-prefeito Paulo Batista. Mas só para lembrar vocês e dizer que não acompanhei o mandato, eu não participei do mandato. Sobretudo, eu quero dizer a todos, respeito a opinião de cada um parlamentar que aqui se encontra, mas dizer que eu voto ao contrário do parecer de conta do tribunal. Fazer uso da tribuna agora, para expressar meu voto. Mais uma vez, bom dia a todos, ou boa tarde. Eu estou dizer aqui, agradecer primeiramente a Deus por este momento, dizer que vou acompanhar o parecer do Tribunal de Contas, mas respeitando a decisão de cada pares vereador aqui, porque aqui voto de conta de prefeito, cada um faz sua análise. Uns votam por questão política, outros votam por parecer, outros votam pelo que estudou nas contas. Eu, como sempre tenho esse posicionamento muito respeitoso com cada um dos meus pares, eu respeito o posicionamento de cada um e espero também que respeitem o meu, mas que também a prerrogativa eu posso usar ela da forma que eu bem entender. Então eu voto acompanhando o parecer do Tribunal de Contas. Vou agora declarar o resultado. Final da votação, tivemos 6 votos aprovando, acompanhando o Tribunal de Contas. No caso, o vereador Ferrugem, vereador Quita, vereador Gessé, vereador Marcelo, vereador Bill e vereador José Mário Amigo Zero. Reprovando, sendo contra o parecer do Tribunal de Contas, a vereadora Silvana, o vereador Joquinha, vereador Manuel, vereadora Claudete e vereador Dida. Então, se torna mantido a decisão do Tribunal de Contas com as contas aprovadas por ressalva de 2021 do prefeito Paulo Batista. 6 votos a favor, acompanhando o Tribunal de Contas, e 5 sendo contra o parecer do Tribunal de Contas. Com isso, dou a sessão por encerrada, marcando a próxima para terça-feira, dia 22.